A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui com mais um vídeo, irmãos, do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre o pecado. Vamos explorar um pouco mais esse tema que parece que é simples, mas é bom nos atermos aqui a algumas instruções de Deus na palavra sobre o que é o pecado, para que nós entendamos um pouco melhor sobre isso. Procuramos nos aprofundar para combater, identificar se nós estamos vivendo ou não em pecado, né? E como é que a gente vai se direcionar para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O pecado é a transgressão da lei. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, essa é a primeira carta que o apóstolo João escreveu, no seu capítulo 3, versículo 4. Vai nos dizer assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso é uma instrução que o apóstolo João, em sua primeira carta, está passando à igreja. E aqui ele está nos dizendo que o pecado, ele é a transgressão da lei. Por essa instrução, nós entendemos que quando nós de alguma forma burlamos a lei de Deus, cometemos algum tipo de infração, né, diante da lei do Senhor, nós estaremos pecando. Isso tem a ver com obediência, né? Se Deus ele nos instrui ao que é certo, uma vez que não fazemos o que é certo, nós fazemos o que é o errado. Isso é pecado, né? As leis do Senhor nos indicam que caminho devemos seguir, ou os parâmetros do que devemos ou não fazer. Quando nós observamos esses parâmetros e não os seguimos, nós cometemos infração perante ao Senhor. Isso é pecado, né? Porque é a transgressão da lei de Deus. Uma vez que nós entendemos que o pecado é a transgressão da lei, vamos aqui observar então um exemplo a esse respeito, né? Um exemplo disso é, se a lei do Senhor diz que não devemos cobiçar, e mesmo assim nós cobiçamos, como por exemplo, cobiçamos o cônjuge do próximo, a mulher do próximo, né? Nos tornamos transgressor da lei, é a cobiça. Isso acontece aonde? Na mente, já, né? Então nessa foto aqui, nós observamos que esse homem daqui está observando uma mulher casada, né? Ele viu a aliança no dedo, só com a visão você já consegue saber, a aliança é um sinal de compromisso e tal. Só que mesmo assim ele começa a observar as curvas do corpo da mulher, que ela está bem arrumada, então ele começa ali a sentir desejo. E ele, se é levado por esses desejos, ele passa a cobiçar. É algo que deve-se haver um domínio próprio para que não transgrida. Uma vez que você se rende, né, a esse tipo de impulso que pode surgir, você passa dali para algo mais profundo, que é a cobiça, né? Tem até um texto aqui, em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Isso aqui, inclusive, um texto que está lá nos 10 mandamentos. Vale lembrar também, irmãos, que quando Deus ele criou o homem, ele deu todas as orientações e todas as instruções para o homem, né? Ele disse como que tudo funcionava, ele deu o domínio do mundo, o governo do mundo, para que o homem, Adão, pudesse ali então ele governar a terra. Foi Deus que passou esse governo para Adão. E a lei que Deus passou para ele sobre como que as coisas funcionavam, porque Deus, quando ele criou tudo com leis. Existem as leis da natureza, né? E as leis morais, né? Como que as coisas funcionam, como que tudo deveria ser feito. E ele inclusive disse lá sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não deveria comer, né? Então Deus explicou tudo para o homem. Quando o homem, pela sua vontade, ele desobedece o que Deus havia instruído, aí a transgressão do que Deus disse que era bom, se você transgride o que é bom, você comete o que é mal. O homem, pelo seu poder de escolha, ele cometeu o que era mal perante aos olhos do Senhor.
Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ao qual não deveria comer, induzido pela mulher, que foi induzida pela serpente, e ali houve o quê? Transgressão da lei. Houve pecado, e por meio do pecado entrou a morte na vida do homem. O homem que tinha o seu corpo glorificado e a glória de Deus nele, ele foi destituído disso pela desobediência. Vamos observar também um texto aqui, João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, do versículo 34 ao 36, e vai dizer assim, nosso Senhor Jesus, olha o que ele diga. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre ele vai ficar, né? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele estava passando ali então uma instrução para os judeus, nesse capítulo 8 aqui do Evangelho de João, explicando sobre o pecado, que eles estavam escravizados pelo pecado. Adão, né? Quando Adão ele pecou, o que aconteceu? Veio a morte por meio do pecado e o homem se tornou escravo do pecado. Aquele domínio que Deus tinha passado ao homem, ele foi tomado por Satanás, que escravizou o homem por meio do pecado. O homem se perdeu e não havia como o homem se salvar por si só. Então Deus ele foi instruindo o homem ao longo de toda a história da humanidade sobre como que ele voltaria para Deus. E esse plano é o que Deus falou lá com Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que dela, de Eva, viria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Esse descendente é o nosso Senhor Jesus. Então Deus ele foi cumprindo esse plano ao longo da história da humanidade, até que o nosso Senhor Jesus veio, né? João capítulo 3, versículo 16, por exemplo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça pelo pecado que gerou a morte, né? Mas tenha a vida eterna. Porque o primeiro Adão, esse que cometeu o pecado, ele é natural. O segundo, porém, ele é celestial. O primeiro Adão, ele é alma vivente. E o segundo Adão é espírito vivificante, que é o nosso Senhor Jesus, o segundo Adão. Porque no hebraico, Adão, ele significa homem. Então, nosso Senhor, ele se fez carne, assim como nós, homem, né? Em um corpo corruptível, para que ele vencesse. Ele era capaz de fazer isso, o que nós não éramos. Então, o pecado que entrou através deste primeiro Adão, gerando a morte, através de Cristo, ele vem trazendo vida nele, pelo seu sangue, no seu sacrifício. Amém? Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs, né? E que vocês cresçam cada vez mais, que possamos todos nós crescer cada vez mais, em espírito, em verdade, em graça, em conhecimento. Continuemos estudando a palavra do Senhor, compartilhando, né, com todas as pessoas, porque Deus ele quer que essa mensagem chegue a todas as pessoas, para que saiam das trevas, né, das trevas da prisão ali, do pecado, né, e venha para a verdadeira luz, a luz de Cristo. Cristo é a luz do mundo, ele veio para trazer luz ao mundo de trevas, perdido em pecado. E essa palavra de vida, ela salva almas, né? Assim como essa mensagem chegou nos nossos corações e nós estamos aqui compartilhando, nós estamos aqui vivendo, porque é necessário que essa palavra ela entre em confronto com o nosso ser e nós passamos ali então a andar em santidade, a buscar santidade em Cristo. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, né, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não andam segundo a carne, aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões, escravos do pecado, né? Mas andam segundo o Espírito Santo, o Espírito vivificante, esse que nos traz vida. Que possamos então, irmãos, transmitir essa palavra para todos os nossos irmãos e irmãs, nos unirmos cada vez mais, focados na palavra do Senhor, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo te edificou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, porque é muito importante. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.